Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava a falar à multidão, chegaram sua mãe e seus irmãos. Ficaram do lado de fora e queriam falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas Jesus respondeu a quem o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao ler este Evangelho deste dia, lembro-me de uma história que presenciei no Santuário de Fátima faz já uns bons 10 anos ou mais. Vi um seminarista, hoje já padre, que viu, assim, algo longe, mas a dirigir-se na sua direção, 2 outros seminaristas que ele não conhecia propriamente. E quando eles se aproximaram, talvez tomando-lhes a pinta, percebendo que estes têm pinta de quem é seminarista, disse-lhes, abrindo um sorriso e abrindo assim os braços em gesto de acolhimento: irmãos, como estão? Os outros 2 seminaristas, que se dirigiam para ele, não foram desrespeitosos, não tiveram propriamente uma má reação, digamos, com as palavras que disseram, mas ficaram surpreendidos. Quem seria este que abre um sorriso, abre os braços e diz irmãos? Até parecia algo estranho, como se fosse uma testemunha de Jeová ou algo parecido. Não reagiram mal com as palavras, mas de facto ficaram surpreendidos. Que pessoa era esta que vinha aqui e chamava-me de irmão? É algo que de facto não estavam nada habituados. Seria um velho conhecido? Seria alguém que não estavam a reconhecer? Não, simplesmente era um irmão na fé e assim os saudava calorosamente. Claro que, vendo esta situação, pensava eu mesmo, será que eu teria reagido de uma forma diferente se fosse um desses 2 seminaristas que vinham? Provavelmente também não. Assim, digamos, a primeira reação seria, talvez, culturalmente também, algum espanto. Não estaria habituado. Mas, na verdade, olhando para agora, retrospectivamente, para esse episódio, faz-me pensar que, de facto, é um grande valor termos irmãos na fé. É um daqueles presentes que, se calhar, recebemos e que ainda nem valorizamos bem. Damos por adquirido. Simplesmente o vivemos, com alegria, claro, mas quando nos cruzamos com outros irmãos que estão no mesmo caminho que nós, digamos que quase nem reparamos nisso. Não temos um sorriso caloroso, não abrimos os braços, não estamos assim tão disponíveis, porque se calhar já nos habituámos demais ao facto que é ter irmãos na fé. Mas a verdade é que acolher os nossos irmãos na fé desta forma calorosa, como fez o primeiro seminarista ao encontrar-se com os outros, é de facto fruto de uma visão sobrenatural da própria realidade. Ali está alguém que também ama a Jesus Cristo. Ali está alguém que também luta pela verdade, pelo bem. Alguém que passa pelo mesmo caminho que eu, que carrega a sua cruz e faz também este caminho de identificar-se mais com Jesus. Por isso é bom alegrarmos-nos, como ouvíamos no Evangelho hoje Jesus a dizer, não para desvalorizar a sua família natural, mas precisamente para valorizar esta família sobrenatural que temos por meio de Jesus. Minha irmã, meu irmão e minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Diz o ditado popular que a família não se escolhe, mas a família sobrenatural dos filhos de Deus, esta irmandade que temos por Jesus, é de facto uma família de escolhidos por Ele, que tivemos a graça então de cruzarmos com Ele e de estar a caminhar na mesma igreja.
É uma grande alegria ser filhos de Deus. É uma grande alegria os irmãos que temos na fé. É uma grande alegria podermos, então, também abrir os braços e, uns com os outros, alegrarmos-nos simplesmente com isso. A verdade, meu Jesus, é que se calhar tantas vezes, provavelmente ainda ando a viver a minha fé de uma forma muito individual, se calhar fechado em mim mesmo, como se fosse uma coisa privada. Parece que às vezes, Jesus, até vou a reboque da cultura e que ser cristão, de levar este teu nome, é algo que é secundário naquilo que eu sou. E se calhar por isso não me alegro assim tanto. Talvez se me abordassem alguém que descobria que era sócio do Sporting, ou se descobrisse que alguém era um primo meu distante, portanto que tínhamos algum tio comum lá para trás, se calhar, na verdade, até me alegraria por isso. Agora, desta maneira, se calhar ainda me parece algo artificial saudar assim os irmãos na fé. Peço-te, Jesus, então que me dês luz para ver as coisas com os teus olhos. Dá-me um coração para amar os teus como tu os amas. Dá-me audácia para ver que cada vez mais o que une verdadeiramente os homens é o que é de mais íntimo, a fé. Mais que um clube, mais que um colégio ou até mais que um país. Não sei se já pensaste, mas quando te cruzas com um outro cristão, cruzas-te com um companheiro de viagem, com um concidadão do reino dos céus, que está a caminho da mesma morada eterna. Quando cruzas com um irmão cristão, cruzas-te com alguém com quem esperas viver toda a eternidade no céu. E podes até nem o conhecer agora, à primeira vista, mas se Deus quiser, e ambos perseverarmos até ao fim, estaremos toda a eternidade juntos numa felicidade sem fim. É bonito pensar isto. Até podemos ainda não nos conhecer, mas temos toda uma eternidade pela frente, se Deus quiser. São Paulo, na Carta aos Gálatas, recomenda-nos que façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos na fé. Se um olhar especial para estes nossos companheiros de viagem. E é bom darmos ânimo uns aos outros. É bom nós também alegrarmos-nos por estarmos a fazer este caminho em conjunto. É bom reanimarmos a nossa vocação cristã quando nos cruzamos com alguém, mesmo se for desconhecido, como fez aquele seminarista. E era isso que faziam os primeiros cristãos. Animavam-se uns aos outros, viviam a comunhão fraterna, escreviam cartas a outras comunidades, a exortar e a dar conselhos para viver a vida cristã. Às vezes nem os conheciam muito bem, mas escreviam cartas na mesma para isso. Portanto, apoiavam-se neste caminho de irmãos que todos faziam. É verdade que fazemos bem e queremos bem a todos, mas para amar melhor esses todos, é importante termos também então esta atenção especial aos nossos irmãos na fé. Bem, se hoje voltasse a ir a Fátima e houvesse um seminarista que também abrisse um grande sorriso e os braços e dissesse: irmão, como estás? Confesso que também não sei, se fosse apanhado desprevenido, como é que eu reagiria. Mas de facto, Jesus, ajuda-me a cada vez mais ter este olhar, esta atitude, esta atenção de saber que, de facto, é um irmão na fé. É aquele que tu contas, aquele que tu pões no meu caminho para eu amar e animar para chegarmos juntos até ao céu um dia. Ensina-me a ser grato. Ensina-me a valorizar estes pequenos gestos. Ensina-me a ter um olhar parecido com o teu. Ensina-me a ter um olhar parecido com o teu, a amar, ter profundo afeto pelos irmãos na fé. Hoje vou tentar, Jesus, então, olhar para quem está à minha volta e reconhecer nele um verdadeiro irmão neste caminho da fé. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem, então, a reconhecer a família sobrenatural de filhos de Deus, que nos faz de nós todos irmãos, a caminho de uma mesma pátria celeste. Dou-te graças, Senhor meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação e peço-te auxílio para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.